pessoal do terceiro ano, mais uma aula para vocês, acompanhando aí o caderno Aprender Sempre, tá certo? Hoje a gente vai falar dos biomas do Brasil, e em especial da Amazônia e do Cerrado. Vocês vão perceber que eu deixei o objetivo da aula lá para o final, tá certo? Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, qual que é a definição de bioma? Porque o nosso assunto caminha junto com geografia, né? Então, bioma é o conjunto de vida vegetal e animal definida pelo agrupamento dos tipos de vegetação contíguos e que são identificáveis em escala regional, com as condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudança, resultando em uma diversidade biológica própria daquele local. Então, aqui, ó, vocês podem verificar o bioma da Amazônia e aqui o bioma do Cerrado. Qual seria a diferença, então, entre bioma e ecossistema? Então, eu posso dizer que o bioma é uma unidade ecológica de uma maior abrangência geográfica, que a gente caracteriza por um tipo de vegetação predominante. Qual a vegetação predominante da Amazônia? Qual a vegetação predominante do Cerrado, tá certo? Enquanto que o ecossistema ele é uma unidade ecológica de uma dimensão bem menor comparado com o bioma, né? E que leva em consideração as relações entre os seres vivos que habitam naquele local. Aqui a gente tem um mapa do Brasil com os nossos principais biomas. Vejam que a gente começou justamente pela Amazônia e pelo Cerrado, porque olha o tamanho da Amazônia, a proporção dela aqui, tudo isso que está em verdinho. O rosinha é tudo região de Cerrado. Aqui pega um pedacinho, né? A gente diz que tem um pedacinho, apesar de não aparecer o nosso ser tudo aqui Mata Atlântica, a gente tem um pedacinho de Cerrado, sim, no estado de São Paulo, tá? A Mata Atlântica, ainda o que sobrou dela, porque já foi devastado quase que totalmente, né? A gente tem a Caatinga, os Pampas e o Pantanal Mato-Grossense. São os nossos biomas, tá certo? Então, hoje em especial, a gente fala da Amazônia e do Cerrado. Então, nós vamos começar pela Amazônia. A Amazônia é a maior floresta pluvial tropical em extensão. Por que pluvial? Porque ela tem grande quantidade de chuva. A Amazônia é característica por ter um clima quente e úmido, em torno dos 22 a 28 graus, e grande índice pluviométrico, então bastante umidade, né? Uma vegetação bem densa, olha a copa das árvores todas bem fechada. Então, a Amazônia ela tem um crescimento rápido e sempre verde. Ela não tem um solo rico profundamente, né? É o solo que é o superficial devido ao acúmulo da matéria orgânica para decomposição, chamado de serapileira. Então, as folhas que caem na superfície do solo e têm grande atividade de decomposição, isso forma um humus que nutre essa camada superficial do solo, tá? A Amazônia é um bioma de grande biodiversidade, tanto de espécies animais quanto vegetais, em função do clima, né, e das condições. Ela tem alto índice de pluviosidade, ou seja, chove bastante, né, e grande quantidade de energia, de radiação solar. Então, lembra que a temperatura vai até os 28 graus e isso é constante o ano todo. Algumas espécies características lá da Amazônia. O Cerrado é o nosso segundo maior bioma e ele pega um pedaço assim, do nosso estado de São Paulo também. Olha a diferença da imagem, então a gente não tem aquela vegetação densa, fechada, né? É comum o xeromorfismo, que são árvores e arbustos tortuosos. A gente tem folhas endurecidas para evitar a perda de água, porque aqui, ao contrário da Amazônia, é um lugar que é quente e seco, então a gente não tem grande quantidade de chuva, né? Então as árvores têm uma casca bem grossa para suportar até as queimadas, porque tem muita queimada que acontece naturalmente, que é tudo adaptação ao ambiente seco. Elas vão ter raízes profundas para conseguir absorver a água do lençol freático. Então, olha só, adaptações ao fogo. Então, uma dessas seria a germinação após a queimada. Também é um bioma de grande biodiversidade. Olha o nosso lobo-guará e o lagarto teiu, né? Que são animais que sobrevivem a esse ambiente quente, seco, né? E as raízes longas, eu já falei, para conseguir acessar o lençol freático, absorver água, para poder fazer a fotossíntese. E elas têm um sólido extremamente ácido e é um solo pobre em nutrientes. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da degradação tanto da Amazônia
e do cerrado e por que ele acontece no Brasil. Então, a degradação acontece no país por diversos fatores. Aqui eu coloquei entre eles os principais que colocam em risco a preservação dessas regiões, né? E de destruir a biodiversidade que lá existe, que ainda não é toda conhecida. Então, a gente tem as queimadas, a gente tem a mineração, a gente tem como é que falo, desmatamento, tudo isso para construir empreendimento ou, como aqui, fazer região para a criação de gado. Então, tudo isso é em função de ter mais lucro explorando o ambiente sem preservá-lo. Então, quais foram os objetivos da aula de hoje? Que vocês identificassem o que são os biomas, que vocês identificassem as características morfológicas e fisiológicas dos vegetais nesses habitats diferenciados, né? Um com clima super quente e úmido, outro com clima quente e seco. E reconhecer as principais características tanto da Amazônia quanto do Cerrado, tá certo? Até a próxima aula, então, um abraço para vocês.